O programa Amaury Valério apresenta Nossas Ruas. Apoio Cultural, Drogaria do Povo, Super Free Carnes, Arte em Ouro, Doutor Renato Cabo, Centro Lab, Mercado Tropical e Angelus Home Center. Salve, salve Amaury Valério, salve, salve todo mundo que acompanha o seu programa. É com imenso prazer que a gente dá o pontapé inicial para um novo projeto, um novo quadro que se inicia hoje no seu programa, chamado Nossas Ruas, que a gente vai trazer um pouco de curiosidades históricas, informações e dados para o público que acompanha o seu programa sobre as ruas, avenidas, logradouros públicos por onde passam o nosso povo e a nossa gente. Então é com muito prazer que a gente dá o pontapé inicial aqui no coração do município de Cabo Frio, na rua Major Belegar, que fica aqui no centro. Vamos lá? A série Nossas Ruas começa na rua Major Belegar, uma das mais conhecidas e importantes do centro de Cabo Frio. A via começa na descida de quem vem da Avenida Assunção, passando pela Praça Porto Rocha, na esquina da Biblioteca Municipal Professor Walter Nogueira, imóvel também conhecido como Solar dos Massa. A via se estende por cerca de 700 metros entre os bairros do Centro e do São Bento, até a sede da Colônia de Pescadores Z4, fechando a esquina com a rua Aníbal Cruz. A rua é paralela à Avenida Assunção e ao Boulevard Canal, e recebe parte do fluxo de pedestres e carros que se dirigem para esses locais. Ao longo do trajeto, há desde lojas de grife até pontos de comércio familiar, tipicamente de bairro, como sapateiros, botequins e outros estabelecimentos de pequeno porte. A rua também é um endereço de locais importantes como a sede da Secretaria Municipal de Fazenda de Cabo Frio e da sede do jornal Folha dos Lagos e da Sofia Editora. Mas quem passa pelo local muitas vezes não faz ideia de que ele foi batizado com o nome de uma das personalidades mais importantes da história de Cabo Frio. A trajetória de Henrique Luiz Niemeyer de Belegar foi objeto de estudo do historiador e pesquisador Pierre de Cristo no ano de 2019. Pierre conta que Major Belegar deixou um legado de realização para a cidade, embora não fosse cabofriense de nascimento, e sim nascido em Lisboa, em Portugal, no ano de 1802. Ele teve uma importância fundamental no crescimento, no desenvolvimento da cidade de Cabo Frio, né? Ele foi engenheiro, foi geógrafo e também foi historiador. Nessa minha pesquisa, eu descobri que a família Belegar é uma família muito importante, porque eles vieram junto com Dom João VI, no mesmo navio. Inclusive, bacana. O Pedro, o irmão dele, nasceu no navio, nasceu durante a viagem. E ele recebeu esse nome de Pedro justamente, né, por causa de Dom Pedro, que foi o padrinho dele. Então ele deveria ser uma família muito importante. Para ele estar vindo junto no mesmo navio com a família real, né, devia ser de uma família de uma linhagem muito importante. Ele nasceu em 1802 em Lisboa. A família dele, toda a família dele é portuguesa. E ele escolhe, né, Cabo Frio. Interessante que ele escolhe Cabo Frio para, né, para morar, para residir, e aqui ele deixar o legado dele. Pierre de Cristo explica que, apesar da patente usada no endereço, as contribuições de Major Belegar não se restringem ao campo militar, mas sim também na área civil, sobretudo na parte de infraestrutura urbana da cidade de Cabo Frio. Como ele sendo militar, uma das coisas fundamentais na época que ele trabalhou para o Império, ele ficou responsável pela criação de pontes, né? Ele criou muitas pontes, diversos lugares do Brasil, como eu te falei, Santa Catarina, Campos, Macaé, Rio de Janeiro. E essa é a área dele, né? Essa questão de construir pontes, justamente nessa questão do militarismo. Ele realizou aqui inúmeras obras na cidade de Cabo Frio, né? Foi ele que construiu o primeiro farol de Cabo Frio, no ano de 1836. Ele participou da abertura do canal da Boca da Barra, né? Desobstruiu aquele canal para poder tirar a questão que as embarcações não conseguiam entrar naquele lugar. Foi ele que fez aqui o primeiro pilar, né? Construiu os primeiros pilares da ponte
que nós conhecemos como a Ponte Miguel de Carvalho, que ela só foi inaugurada em 1898, né? Mas os créditos são todos deles, porque a engenharia era toda dele. A Ponte Miguel de Carvalho é a que precedeu o que hoje a gente chama Ponte Feliciano Sodré, Exato, né? A ligação de um ponto ao outro. Ela foi a primeira ponte de Cabo Frio, foi a Ponte Miguel de Carvalho, né? Mas ele não chegou a construir, ele somente conseguiu colocar os pilares naquele lugar, entendeu? E ele teve outras obras, por exemplo, foi ele quem fez a reforma do Forte do Sururu no Arraial do Cabo. Muitas pessoas não sabem que nem em Arraial do Cabo existe um forte, né? Que auxiliava aqui o Forte de São Mateus. Foi ele o engenheiro responsável para poder fazer aquela reforma. Em 1836 também, logo após a inauguração do farol de Cabo Frio. Foi dele também o projeto da construção do Cáritas. Olha só que bacana. A Câmara Municipal elegeu o projeto dele em 1835, da construção do Cáritas, e é mérito dele, por causa da construção dele. Assim como também a construção do fonte do Itajuru. Exato, você estava falando isso pra gente até aqui em off, né? Que ele fez o projeto da fonte do Itajuru, mas erroneamente, né? Algumas pessoas e alguns livros, algumas publicações colocam ele como o construtor da fonte. Ele não foi, de fato, o construtor, mas sim a pessoa que fez o projeto, não é isso? Sim, o projeto é dele, né? Porque a fonte ela foi inaugurada em 1847, né? Para a vinda do imperador a Cabo Frio. Mas ele falece em 1839, então impossível, não teria como ele fazer. Mas o projeto é todo dele. Construiu pontes em Campos, construiu pontes em Macaé, construiu pontes em Santa Catarina. Ele foi muito importante no século XIX, tanto para o Brasil como para Cabo Frio. O programa Mauri Valério apresentou Nossas Ruas. Apoio cultural, Drogaria do Povo, Super Free Carnes, Arte em Ouro, Doutor Renato Cabo, Centro Lab, Mercado Tropical e Angelus Home Center.